No último ano foi possível ver na internet vários tipos de exercícios para diferentes grupos musculares que são novos e revolucionários, porque eles alinham a curva de resistência do peso diretamente com as fibras daquele determinado grupo muscular. Isso faz com que todo, se não a maior parte do esforço seja realizado precisamente por aquele grupo muscular e aquela porção daquele grupo muscular que você quer trabalhar. Quando você compara com outros exercícios que são tradicionalmente utilizados, eles às vezes não concordam muito bem o alinhamento da fibra com de onde a resistência está vindo. Isso acaba distribuindo um pouco a força que está sendo realizada em diferentes grupos musculares. Esses exercícios são ferramentas que podem ser utilizados no treinamento de maneira a você desenvolver mais um determinado grupo muscular, dando uma ênfase específica na qual parte dele você quiser treinar. Mas, após experimentar com diversos desses exercícios, eu tenho alguma coisa a falar sobre eles que não é muito dita por aí, você logo mais já vai entender por quê. Qual é o problema desse tipo de exercício? Meu nome é Gabriel Martins, do site Pentagonal Strength, e bem-vindo a mais um vídeo. Biomecanicamente falando, se você for analisar um exercício como, por exemplo, uma barra fixa, você vai perceber que o perfil de resistência é de cima para baixo. Seu movimento está acontecendo nesse plano. Entretanto, o latíssimo, ele não movimenta nesse plano, né? Se você analisar, as fibras dele são diagonais, né? E eles dão a volta na nossa caixa torácica. Então, se você for analisar só esse grupo muscular, você talvez ache que a barra fixa não é o melhor exercício para desenvolvimento do latíssimo. O que é curioso, porque se você olhar a experiência de vários atletas de bodybuilding, incluindo aqui principalmente o bodybuilding natural, você vai perceber que a barra fixa, tanto quanto a puxada, né, que é um exercício que mímica de certa forma, é um exercício fundamental e que já desenvolveu várias costas aí ao redor do mundo em diversos atletas. E a gente fica se perguntando, será que essa pessoa está querendo reinventar a roda? Ou será que isso realmente poderia ter ajudado até mesmo aquelas pessoas que já estavam bem desenvolvidas? E é uma pergunta extremamente válida. Acho que primeiramente a gente tem que entender que quando você estiver analisando esse tipo de exercício, você não está falando de um exercício de isolamento, tá? E aí está o meu primeiro ponto. Esses exercícios biomecanicamente corretos, eles não permitem um grande desenvolvimento de carga. Isso tem vários motivos, tá? O primeiro deles é o seguinte: muitos desses exercícios, ele vai posicionar o seu corpo. Vamos agora que a gente está falando de costas, né? Em vez de você fazer uma puxada aqui, eles analisam que você teria que fazer uma puxada angulada, né? De frente para trás, porque aí você vai justamente contrair, estar movimentando junto o seu latíssimo exatamente alinhado com as fibras. O problema é que para você posicionar isso e de fato realizar o exercício, você vai ter uma grande barreira que é o equipamento e como você vai fazer. Aí você tem muitas formas, tem gente que senta no chão, tem gente que apoia um banco no outro equipamento, e todos esses esquemas que você tem que fazer para conseguir alinhar perfeitamente ali o perfil de resistência vai fazer com que você tenha um teto no seu desenvolvimento de carga. Muitas vezes a pessoa que já treina mais tempo, já treina sério, já é mais forte, mais desenvolvida, ela vai conseguir fazer o stack inteiro se ela estiver usando a polia, ou ela vai chegar a um problema que eu sempre tenho, que é quando o peso começa a chegar próximo do peso do meu corpo, eu começo a levantar do chão, ou começo a levantar o banco do chão se eu estiver preso no banco. E não, aí eu já tenho um problema básico. Uma barra fixa, eu vou conseguir colocar a quantidade de peso ali que eu não consigo fazer e não vou ter problema nenhum. Numa puxada de latíssimo ilíaca, vai chegar um determinado ponto que, por exemplo, se eu estiver fazendo os dois braços ao mesmo tempo, eu vou fazer tanto peso que vai ficar impossível de eu fazer o exercício. E aí eu vou ter que começar a fazer outras alterações que vão acabar pouco a pouco a distanciar aquele exercício de um bom exercício de hipertrofia. Por exemplo, eu posso ficar fazendo unilateral durante vários meses, mas vai chegar um ponto que eu vou estar chegando próximo ao peso do meu corpo, para 30 repetições, e a partir daí não faz mais tanto sentido assim eu treinar aquilo como um exercício principal de hipertrofia. Então, para qualquer pessoa que planeja treinar de maneira séria, que planeja ficar forte, você vai ter um problema. E o que a gente percebe é que esses gurus da biomecânica muitas vezes são fracos, são iniciantes, são pessoas que às vezes não são iniciantes, mas ainda assim não têm experiência de treinamento na academia, porque às vezes a pessoa, isso eu acho que é um problema, passa mais tempo no livro do que no ferro. Eu acho que você tem que equilibrar os dois, tá? Não adianta você fazer só um sem o outro, porque também você não vai conseguir chegar tão longe quanto você poderia. Mas você tem que fazer os dois. Mas você ainda pode falar assim, tudo bem, Gabriel, eu acho que são problemas dos equipamentos atuais. Vai chegar um momento em que vão vir equipamentos novos de fábrica que vão permitir você realizar esse tipo de exercício. Isso não acontece nas academias atualmente, mas pode chegar aquele momento se a indústria caminhar para esse lado. Eu concordo, eu acho que você tem um ponto, né? Se a gente conseguir realizar esse exercício de maneira segura e conseguir progredir na carga, esse argumento cai por água abaixo.
Mas tem uma outra coisa que é muito interessante a gente falar também. Quando você está realizando um exercício composto, ou seja, que utiliza de várias articulações diferentes, querendo ou não, não vai ser só aquele grupo muscular que você vai trabalhar. Uma puxada ilíaca também tem flexão de cotovelo. Ela não é um exercício de isolamento. Uma empurrada de peitoral que vá across the body, né? Ou seja, através do corpo, convergente, né? Uma empurrada de um supino, seu húmero vai para frente. Uma empurrada na polia convergente tem um envolvimento maior do peitoral, mas não é um exercício de isolamento. Ainda tem flexão de cotovelo, flexão e extensão. Então, uma questão é a seguinte: você está direcionando grande parte daquela magnitude daquela carga para o seu peitoral, mas você, pelo fato da natureza do exercício, diminuir o envolvimento das outras articulações, vai diminuir a sua capacidade de carga. E querendo ou não, há de ser feita uma comparação entre você fazer uma empurrada na polia com 20 kg e você fazer um supino com 100 kg. Qual desses dois você acha que vai ter uma magnitude de estímulo maior no peitoral? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder, tá? Você pode ter pensado assim, é claro que eu na polia, tá focando muito mais. Isso faria muito sentido sim, mas se você for medir, muitas vezes você vai ver que não é o que acontece. Só porque, vamos supor que um exercício estimula o peitoral em 60%. 60% desse exercício é peitoral. Do supino pode ser 30%, só que a carga é tão alta que esses 30% está causando mais dano que os 60%. Não dá para saber sem fazer ciência, tá? E como a gente ainda não tem a ciência, a gente tem que olhar para a experiência das pessoas. Por incrível que pareça, tem vários naturais que conseguem desenvolver o peitoral de forma interessante sem fazer esses exercícios, porque talvez esses 30% seja suficiente para muita gente. Então essa análise não deve ser descartada, ela é sim válida. O que não quer dizer que o outro exercício não tem o seu papel, mas quando você está falando de fazer um ou outro, o que para mim é uma mentalidade muito ruim, mas as pessoas analisam dessa forma, você talvez tenha que escolher o que vai te permitir pegar mais carga pelo simples fato da magnitude do estímulo ser maior, tá? Por causa da carga. Nesse caso em específico, a solução já está dada. Faça os dois, tá? Faz um em um momento e outro em outro momento. Você ainda pode posicionar no seu treinamento para quando você for fazer o exercício mais biomecânico, você já está mais desgastado e poder usar menos peso, porque é o que eu faço. Se eu fizer esse exercício como primeiro, eu vou ter que aumentar o peso, não vou conseguir fazer, ele vai começar a me tirar da posição, não vou conseguir apoiar, então ele vai ter que ficar sempre mais para o final do treinamento. Às vezes, até para finalizar aquele grupo muscular, vamos dizer assim. Um outro grande problema desse exercício é que ele requer um posicionamento e uma expertise de conexão mente-músculo grande. E tudo que você não quer dar para o iniciante. O iniciante você quer dar um negócio mais simples possível dele fazer, tá? E que às vezes vão ser exercícios que vai envolver muito grupo muscular e que vai exigir muito da sistema nervoso central dele, vai gerar fadiga. E é isso que você quer para o iniciante. Você quer que o iniciante faça pouco e tenha muito estímulo, o que não vai acontecer para uma pessoa mais avançada. Então, esse tipo de exercício para iniciante, para mim, é uma aberração. Então, para mim, o cara que vende curso no Instagram falando, não, começa a academia do jeito certo, fazendo esse exercício, eu acho que está cometendo um grande equívoco. O iniciante vai ter dificuldade de fazer, não vai conseguir fazer, vai fazer errado, então aumenta a chance de lesão, mas assim, isso para mim não é tão importante quanto o fato dele não vai ter os ganhos que ele quer ter. Se ele simplesmente, em vez de ficar todo dia na academia, puxando lá o negócio numa posição diferente, ele simplesmente fazer barra fixa toda vez que ele for na academia, ele vai ter muito mais desenvolvimento, porque é a prova de idiotas, vamos dizer assim, é só pegar e fazer, tá? Para o iniciante é muito importante que o treino dele seja simples e efetivo. Esses exercícios não são nenhum dos dois. E o último ponto, e esse realmente vai ser um exclusivo aqui do canal Gabriel Martins Fitness, porque ninguém fala sobre isso, é que se você precisa de um posicionamento perfeito para trabalhar aquele determinado grupo muscular, significa que qualquer outro movimento que você faça, aquela porção não vai ajudar, tá? Então a transferência não existe. Isso vale para o exercício biomecanicamente acurado mais antigo que todos nós conhecemos, que seriam as extensões de porção longa do tríceps. Treinar a porção longa do tríceps não vai ajudar em nada esse supino, porque você precisa estar com o ombro estendido. E quando no supino que você está com o ombro estendido, entendeu? Você pode desenvolver muito esse grupo muscular e ele ficar esteticamente legal, mas se você tem algum objetivo de performance, isso não está te ajudando. Pode ser uma cereja do bolo e você pode ter mais de um objetivo. Não estou falando que isso não dá para acontecer. Mas, se você está ali, quero focar só em supino, e você ficar fazendo esses exercícios biomecanicamente acurados para pegar a rebimboca da parafuseta, eles não vão te ajudar, tá? Porque
Se o supino não ajuda a cabeça longa do tríceps, treinar a cabeça longa do tríceps não vai ajudar esse supino, tá? O que vai e volta. Da mesma forma, a barra fixa. Você quer desenvolver na barra fixa, você ficar fazendo puxada ilíaca não vai ajudar na sua barra fixa. Pelo simples motivo de que quando você está fazendo a barra fixa, você tem pouquíssimo envolvimento da porção ilíaca. A não ser que você esteja falando de uma variação diferente, aí beleza, eu consigo entender. Tá? Mas saiba que o que vai e volta. Então, se o seu composto não está pegando aquela parte, se você ficar treinando só aquela parte e depois voltar para o composto, você não vai ver transferência. Não vai acontecer, você vai ficar possivelmente mais fraco, porque volta naquilo que eu falei lá atrás. As outras porções do músculo estão sendo trabalhadas com menor intensidade, porque antes você está usando muito mais peso, tá? Então, você provavelmente, no geral, vai ficar mais fraco, embora possa ficar um pouco mais desenvolvido naquela região específica do grupo muscular. E exercícios diferentes têm impactos na recuperação diferentes, tá? Então, saiba que se você for colocar no seu treinamento com a mesma importância de outro exercício, provavelmente você vai fazer de menos, porque ele tem pouquíssimo estresse, baixa fadiga, é uma porção que você não está trabalhando assim, então você vai ter que ajustar aí de acordo. No começo, beleza, até faz sentido, mas com o passar do tempo, talvez você tenha que treinar mais, porque é um exercício que, de maneira geral, de magnitude, estimula menos, tá? E causa menos fadiga e tudo mais. Então, talvez com o passar do tempo, você vai ter que acabar fazendo mais séries e repetições daquele exercício para causar um dano similar ao que você está fazendo no resto do corpo. Então, eu acho que esse tipo de exercício, se você não prestar atenção, pode acabar te deixando com um estímulo desproporcional no seu corpo, tá? Isso muitas vezes vai desalinhar com o objetivo das pessoas. Enfim, como tudo no treinamento, tem ponto positivo, tem ponto negativo, dependendo do seu objetivo, tá? Ele não é nem bom nem ruim se você não tiver objetivo, é só característica. Mas se o objetivo é força, eu diria que é ruim. Se o objetivo é desenvolver um físico equilibrado, eu diria que pode ser positivo, mas preste atenção nas outras coisas. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que você tenha apreciado esse tipo de conteúdo que está começando a pipocar agora na internet, e como tudo a gente tem que analisar, né, com um senso crítico, né, com aquela pitadinha de sal. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, se você assistiu até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.